ao 26. Eu estava brincando com os irmãos ali. Hoje jogou a Argentina, então tem muita falta, né? O dia do Brasil que as igrejas mudaram o culto, muitas pessoas criticou. Isso aí ia ficar o pastor e os diáconos. O Senhor jogou a Argentina. Né? Mas, amém. Marcos capítulo 8, versículo 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem uma revelação profunda aqui nesse texto, amados. Então chegaram a Betsaida. E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse. Jesus, tomando o cego pelas mãos, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E ele, recobrando as vistas, respondeu: vejo homens como que árvores que andam. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e lhe disse, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E aí ele disse: agora enxergo tudo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, dizendo: não entres na aldeia. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, por esta oportunidade, por poder transmitir a Tua palavra nesta noite. Pai amado, que o Senhor venha, Pai, nos abençoar com poder e mão forte. Que o Senhor nos capacita e que a Tua palavra, Senhor, possa vir corrigir, exortar, renovar, transformar, assim como o Senhor querer e como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, os irmãos podem sentar, mas antes cumprimente o teu irmão e diga: a palavra de Deus te abençoará nesta noite. Eu quero começar essa mensagem dizendo algo para vocês que aparentemente parece não ter importância. Talvez você vai no mercado e faz as suas compras e de repente parece que desaparece. Não rende as coisas. É que a maior parte das vezes receba esse recado para o teu coração e aprenda. Nós agimos errado nesse momento. Na pressa que nós chegamos do mercado, a primeira coisa que muitos fazem, eles tiram a mercadoria do porta-mala do carro. Alguns colocam no chão para carregar e outros colocam no chão lá dentro para depois colocar na mesa. Se você tem esse costume de colocar no chão, não faça mais. Sabe por quê? Porque quem recebe as coisas no chão não é alimento, como que diz, é para oferenda. Então o que você comprou, você está fazendo uma oferenda para os espíritos malignos. Então você não coloca no chão. Tudo que você comprar, chegando na tua casa, algo de comer, coloca na mesa. O pai come na mesa, o filho come na mesa. E muitos talvez falam assim: mas isso é uma superstição. Não, não é superstição. É o mundo espiritual. Aí eu estou com pressa. Tudo aquilo que você coloca no chão é oferenda. Mas na minha casa não tem demônio. Não importa. Você está agindo errado. Coloque na mesa. E depois que você colocar na mesa, você fez o teu abastecimento, encheu sua despensa, você agradece a Deus e consagra. Você fazendo isso, na hora que tiver tudo pronto, você não precisa ficar: Senhor, eu consagro, porque você já consagrou o alimento. Está consagrado na despensa.
Porque muitas vezes na hora da pressa você pega, né? Então você consagra quando chega. Agora vamos para o texto aqui, vocês vão ter uma outra revelação aqui, direto do trono para o teu coração. Eu não sei se vocês observaram aqui, esse texto aqui trata de um milagre de um único cego na cidade de Betsaida. Olha aqui, Pedro e João eram de Betsaida. Mas o único milagre que aconteceu em Betsaida foi este cego aqui. E na realidade não aconteceu em Betsaida. Por quê? Porque segundo o relato dos historiadores, Betsaida era uma cidade incrédula. Era uma cidade que não acreditava no Messias. E segundo os historiadores, nessa cidade havia um cego. E quando Jesus chegou, levaram o cego para ele ser curado. O que Jesus fez? Ele poderia ter curado em Betsaida? Poderia. Mas o que ele fez? Ele tirou o cego do meio da incredulidade. Levou para fora. Aí depois ele fez aquilo como nós já ensinamos aqui. Era comum os judeus, quando vissem uma pessoa deficiente, cuspir no chão. O que Jesus fez? Ele fez saliva, colocou no olho dele e perguntou para ele: você está vendo? Aí ele diz assim: eu estou vendo homens como as árvores que andam. Repita comigo: árvores que andam. Foi a visão do cego. Aí Jesus colocou as mãos de novo e disse: e agora? Você está vendo? Ele disse: perfeitamente. Aí Jesus falou para ele assim: agora você volta lá para dentro de Betsaida. Foi isso que Jesus falou? Não volte mais lá. Por quê? Porque lá não é teu lugar. Você não deve andar com quem não acredita. Com quem não acredita no teu potencial, com quem não acredita no teu Deus, com quem não acredita no milagre. Então Jesus, para operar um milagre, ele tirou ele, falou: você vai vir para cá porque eles não acreditam que você... E curou. Então exatamente, muitas vezes, amados, muitas igrejas, muitos departamentos, muitas empresas, muitas indústrias. Vamos começar pelos ministérios. Deus quer fazer uma obra muito grande, mas Ele não faz, porque existem incrédulos no meio. Ah, pastor, mas se Deus quiser, Ele faz. Não, sim, eu sei. Só que você for acender uma churrasqueira e você colocar carvão molhado, dá um trabalho para você, né? Estraga os outros, né? E se você estiver pescando e tiver cobra no poço também, não pega, né? E muitas vezes, amados, milagres deixam de acontecer porque tem pessoas que não acreditam no poder, no milagre. Aqui, Jesus fez esse milagre aqui. Segundo a teologia, ele foi feito em 2 estágios. O primeiro é que antes deles chegar em Betsaida, os discípulos estavam questionando, eles estavam duvidando de Jesus. Mesmo tendo participado da multiplicação de pão e peixe, ele estava preocupado porque eles não estavam levando pão. Nós esquecemos o pão, então ele estava preocupado. Então o primeiro estágio aqui, segundo a teologia, diz que aconteceu daquela forma para mostrar a incredulidade dos discípulos. Segundo a teologia também, o segundo estágio, quando ele toca no cego novamente, foi quando depois, se você continuar lendo depois do versículo 27 ao 30, Pedro reconhece que Jesus é o Filho de Deus e diz: tu és o Cristo.
Mas a revelação divina que vem é a visão do cego. Qual que é a visão do cego? Você vê alguma coisa? Aí o cego diz assim: eu estou vendo homens como que árvores. Abra no Salmo 1. Amém? Eu vou ler aqui, ó. Aqui fica igual, a minha Bíblia é diferente. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta no caminho dos pecadores, e nem assenta na roda dos escarnecedores. Vai. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ó. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. Deixa lá, fazendo um favor. Árvores plantadas junto aos ribeiros de água. Tá, segura aí. Existem algumas passagens que uma passagem que Jesus diz assim: toda árvore que não dá fruto, ela é podada para que dê mais fruto. Mas aquela que não dá fruto é cortada e jogada fora. Quando Jesus usa a palavra árvore, ele não está se referindo à planta. Ele está se referindo aos homens, a nós. Porque para Deus, no mundo espiritual, nós simbolizamos árvores plantadas, que geram o seu fruto na estação própria. Então é por isso que ali está dizendo que aquele que medita na lei do Senhor será como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Então quando você viu aqui que Jesus perguntou para ele: você vê? Ele disse: eu vejo homens como que árvores. Na verdade não foi que falhou, é que Jesus exagerou no poder. Ao invés de abrir a visão física, ele abriu a visão espiritual. Agora, vamos para a árvore plantada. Onde Deus te plantou? Onde Deus te colocou? Deus te colocou num determinado lugar. E aonde Ele te plantou, não saia. Por quê? Porque você está sendo plantado junto ao ribeiro de água. Eu quero dizer para vocês, vou falar de ministério. Recentemente veio uma proposta para mim. Quando eu fui falar com Deus, o Senhor diz assim: fica quieto, eu não te plantei lá. Foi aí que começou essa revelação. Então Deus te plantou, fique aonde Ele te plantou. Obedeça a palavra de Deus aonde Ele te colocou. Comece a produzir frutos dali. Você vê uma árvore plantada e muitas vezes você quer mudar ela de lugar. Você consegue mudar enquanto ela é pequena. Se ela for grande, se você mudar, o que acontece com ela? Ela morre. Você está alimentando. Você está se fortalecendo. Você está crescendo. Continua onde te plantou. Muitas vezes, Deus nos planta dentro dos departamentos, das empresas, para nós sermos os seus representantes lá dentro. E talvez nós não entendemos por que somos tão perseguidos em determinados lugares. Ah, mas eu não fiz nada para aquela pessoa tenta me fritar toda vez. Não é ela, irmão. É aquele que anda com ela, que odeia você. Eu já contei aqui para vocês a história do vagalume.
O vagalume está lá, voando lá e com a luzinha lá. De repente uma cobra começou a perseguir ele. Ele vai para lá, essa cobra vai atrás. Ele vai para outro canto, a cobra vai atrás. Até que ele ficou num lugar que não tinha saída. Ele pegou e falou, agora vou encarar, né? Ele perguntou, por que você está me perseguindo? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Aí a resposta da cobra foi essa. É porque a tua luz me incomoda. Aí vem um ditado popular, é os incomodados que se mudam. E muitas vezes nós deixamos de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, porque nós não queremos passar pela luta, nós não queremos passar pela prova, e nós voltamos para Betsaida. Então não volte da onde Deus tirou você, não volte para o lugar da onde Deus tirou, do meio da incredulidade, do meio do pecado, do meio da aflição. Alimente, seja firme e forte na presença do Todo-Poderoso Senhor. Este cego aqui, ele recebeu um grande milagre, ao ponto que a visão espiritual dele foi aberta. Quando Jesus procura fruto na árvore e ele não encontra, o que acontece com a árvore? Aí muitas vezes nós estamos plantados, só que nós não produzimos fruto. Então vamos lá para os frutos. Um pé de jaca dá mamão? Não, né? E o pé de jabuticaba dá amora? Não. Então tá. Então um cristão, ele tem que gerar cristão. Isso não quer dizer que, mas eu tenho que trazer que não, irmãos, teu testemunho. Tua forma de ser, tua forma de viver, teu jeito. Porque hoje nós encontramos muitas pessoas que se dizem cristãs, mas vivem descompromissada com Deus. Não tem compromisso. Se Jesus voltar hoje, ,80% daqueles que se diz cristão não sobe. E tem muitos que se diz cristão que tem medo da morte. Tem medo de morrer. Por quê? Porque não conheceu Jesus de verdade. Conheceram a história, mas não conheceram quem Ele é. E como nós conhecemos quem Ele é? É no meio da prova, irmão. É no meio da luta. Como você sabe que um médico é um bom médico? Quando uma pessoa chega com um estado grave e ele faz algo. Como você descobre que um advogado é um bom advogado? Quando tem um processo difícil e ele ganha. Como você vê? Quando a pessoa se destaca nas horas difíceis. Então, luta, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós vamos enfrentar. Se você não quiser enfrentar a luta, no final você vem aqui que eu vou pedir para o Senhor te levar. Aí você não vai enfrentar mais luta. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por lutas, por dificuldades e por provações. Somos sujeitos, somos tentados, somos sujeitos à enfermidade, somos sujeitos a tudo deste mundo. Só que com grande porém, nós temos o nosso Deus que nos guarda e que nos livra de todos os ataques do inimigo. Quantas vezes aconteceu algum acidente, as pessoas chegam, olham para o carro e falam assim, é impossível que a pessoa que estava aqui viveu. Aí alguém fala, teve sorte. Não, teve Cristo. Muitas vezes a pessoa chega e fala assim, eu não sei como
você enfrenta tamanha luta e você sempre está com um sorriso nos lábios. Você é diferente. Não, eu não sou diferente. Diferente é aquele que está comigo. Eu contei esses dias e no rádio também a história do passarinho que reclamava. Enquanto ele reclamava, ele só estava na miséria e no fracasso. A partir do momento que ele passou a adorar, as coisas mudaram na vida dele. Então comece a adorar a Deus por tudo que Ele fez e por aquilo que Ele há de fazer. Pois para nós não vem nenhuma luta maior do que as nossas forças, porque junto com ela, Deus manda o escape. Quero terminar esta palavra com uma exortação para você. Tudo que você fizer, seja no ministério, seja na tua vida particular, seja no teu trabalho, faça com determinação, coragem e amor. Porque aqueles que são de Cristo são os melhores. Ele tem que ser o melhor. Por que ele tem que ser o melhor? Porque ele tem um Deus. Então as pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente. Hoje nós vemos aí pessoas que se diz cristãs fingindo que tiveram um acidente no trabalho para poder levar o patrão na justiça. Isso não é de Deus. Hoje nós vemos aí pessoas que se diz cristãs enganando o próximo. Isso não é de Deus, porque não tem engano. Deus é santo, tremendo e extraordinário. E que nós fomos como árvores plantadas junto ao ribeiro de água, cujo nós vamos dar os nossos frutos na estação própria. E eu quero lhe dizer algo. A árvore, ela precisa de ser podada e regada. Eu creio que na hora que está sendo jogado água nela, ela deve ficar contente. Só que quando vem a poda, eu acho que é dolorido. Então nós temos que ser podados. Deus tem que nos podar. Porque o homem tem um ego muito grande. E aquele que não recebe correção não serve para liderar. Aquele que não sabe obedecer não serve para mandar. Porque primeiro de tudo, você tem que aprender a obedecer para depois mandar. Como que você escolhe um líder? Se você tivesse uma empresa, você colocaria aquele funcionário que você pede para ele fazer e ele não faz, ou você colocaria aquele funcionário que obedece o que você pede? Claro que você colocaria aquele funcionário que obedece o que você pede. E não é diferente com Deus. Eu quero lhe dizer algo para vocês, amados, do fundo do meu coração. Antes de eu vir para o ministério, eu ocupei praticamente quase todos os cargos que existem dentro da igreja. Só não fui presidente de senhoras. Fui vice-presidente, fui secretário, diretor de patrimônio, diretor de diácono. Fui diretor de cidadania, coordenador de jovens, presidente de homens. Tudo quanto é coisa que tinha, eu fui. Só que dentro de mim tinha um eu muito grande, amados. Em Tanabi teve um pastor que ele era simples, Deus escolheu ele lá na roça. Ele não teve oportunidade de estudar. E ele também não teve oportunidade de fazer o curso que eu fiz. E também ele não tinha os dons que Deus tinha me dado. Só que ao invés de eu ajudá-lo, eu criticava. E eu vi ele pregando e eu falava, misericórdia, Jesus, eu não vim aqui para escutar isso. Só que quando Deus
não me quebrou. Ele não começou a me usar. Você quer ser usado por Deus? Deixa Deus te quebrar. Toda vez que você bater no peito e falar assim, fulano foi curado porque eu orei e o Senhor fala, não te uso mais. Por quê? Porque não foi você que curou, fui eu. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Vem aqui, Everson. Ó, é de brincadeira, não estou doando não. Essa Bíblia é do Everson. Aí o Everson, então você pede para mim dar essa Bíblia para o Zé Roberto. Mas eu orei e fulano foi curado. Não, irmão. A tua oração não mudou nada. Quem mudou foi ele, ó. Foi ele. O poder é dele. Santo é ele. Ele é tão poderoso que ele ungiu o cego e falou, você está vendo? Ele falou, vejo homens como árvore. Peraí, ele pegou e voltou. Por quê? Ele exagerou no poder. Então deixa Deus te quebrar. Eu sou o melhor pastor. Não, o melhor pastor é ele. Eu sou o pastor das ovelhas, aquele que não vem pela porta. Ele é o melhor pastor. Eu sou o melhor cantor. Não, o melhor cantor está no céu. São os anjos e arcanjos e querubins. Nós não somos os melhores, amados. Se nós fôssemos melhores, nós não estaríamos na reciclagem de Deus. E onde é a reciclagem de Deus? A igreja. O que vai para a reciclagem, amado? Só que o nosso Deus é tão poderoso que na reciclagem dele, ele transforma lixo em luxo. Ele pega a prostituta e faz dela uma mulher de família e uma pastora. E ele pega um drogado, tira os vícios dele e faz um homem de Deus. Então eu quero dizer para você, o poder não é nosso. Nós somos apenas instrumentos. Certo? Mas o culto foi uma bênção. Também a mensagem que eu preguei, você não pregou nada. Quem prega é ele, quem dá unção é ele, quem cura é ele. É ele que faz, amados. Você quer ser usado por Deus? Se humilha, que ele vai te exaltar. Como eu estava dizendo, quando eu achava que eu sabia tudo, Deus não fazia nada. O dia que eu entendi que eu não sei nada e quem sabe tudo é ele, ele falou, agora eu vou te usar. Fique de pé.